Olá, desenvolvedores, tudo bem? Vamos então iniciar mais uma aula aí de programação, né, com microcontroladores e interface gráfica, tá? Gente, na aula de hoje nós vamos trabalhar aí com um projetinho, né, que vai envolver PWM, display LCD, a interface gráfica e o microcontrolador, tá? Então vai ser um projetinho bem completo, é um projetinho um pouquinho longo, então não fique preocupado aqui com a duração dessa videoaula, porque ela vai ser uma videoaula bem extensa, tá? Mas é necessário aí para poder passar todo o conteúdo para você. Bom, conceitos de display LCD, conceitos de PWM, tá? E microcontroladores ao geral, você já vem estudando ao longo do semestre, tá? Você já tem uma certa noção. Pode ser que você não seja especialista ainda, mas eu acredito que você já tem uma certa noção de programação, tá? A técnica PWM, o LCD e assim por diante. Na aula de hoje, gente, eu quero mostrar para vocês como é legal, né? Ou como é interessante criar uma interface gráfica, né? E nessa interface gráfica, eu, por exemplo, inseri um text box, tá? E em cima desse text box, eu colocar lá, por exemplo, um valor de 0 a 100. Né? E esse valor que seja, por exemplo, de 50. E aí, na hora que eu clicar em on, né, para poder ligar a ventoinha, eu quero que esse valor de 50 vá para o microcontrolador processa essa informação, mostre essa informação no display LCD e logo em seguida faça a atribuição desse valor de 50% ao duty cycle, né? Para poder controlar a ventoinha, né, utilizando a técnica aí de PWM, tá bom? Então é o seguinte, gente, eu vou trabalhar por partes aqui. Então eu vou começar a desenvolver a parte do display LCD, depois que eu terminar, eu vou para a parte do PWM, tá? E assim que eu finalizar o PWM, eu vou para a interface gráfica, tá? Pode ser que não seja necessariamente nessa ordem, mas a ideia é trabalhar de forma modular aí, tá bom? Como base de desenvolvimento, gente, eu não vou começar aqui um projeto 100% do zero, tá? Eu vou começar aqui um projeto utilizando um código que vocês já desenvolveram aqui comigo durante o semestre. Então, assim, lembra aquele projeto que vocês fizeram, né? Para poder ligar uma ventoinha, acender um LED, pressionar o botão da placa e mostrar o status na interface gráfica e assim por diante, tá? Então, vou partir deste projeto. Se você não lembra qual é este projeto, eu vou relembrar você aqui, tá? Eu vou abrir aqui minha interface gráfica, que vocês já, na verdade, vocês já sabem, né, como é que funciona, tudo certinho. Eu estou conectado aqui, tá? Com a Com 8, que é a Com física, né? E eu tenho dois LEDs aqui acesos, tá? Eu acho que eu vou até abaixar um pouquinho aqui a câmera para vocês poderem visualizar esses dois LEDs aqui, tá? Lá, agora dá para ver que os dois LEDs estão acesos. Então é aquela interface, gente, ó, que você pressionava o botão, ó, pressionei o botão, apagou um LED e já mostrou o status aqui na interface gráfica. Pressionei outro botão, apagou outro LED, mostrou o status aqui na interface gráfica, né? Apertei aqui um botão na minha interface, ele acende outro LED, apertei outro botão na interface, ele apaga outro LED, apertei um botão, ele liga a ventoinha, apertei outro botão, ele desliga a ventoinha, tá? Então seria esse projeto aqui, a gente vai partir do ponto, né? A gente vai partir aqui, a gente vai começar a trabalhar com este projeto aqui, tá legal? Então, não vou começar um projeto do zero, vou começar por este projeto, tá? Que está funcionando aqui conforme você acabou de visualizar, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês, gente, que eu acho interessante, é desenvolver a parte do display LCD, tá? Então vamos começar aqui com o desenvolvimento do display LCD. Eu já criei um projeto aqui novo e vou copiar o código que está fazendo todo esse processo que você viu aí na placa, tá? Então vou pegar aqui um código novo. Tá, então vamos lá. Meu micro C for pick aqui, tá? Eu vou pegar um código aqui, gente. Um código que... Vou pegar aquele mesmo código, tá? Que vocês já desenvolveram na aula passada lá. Tá? E mostrei aqui, obviamente, o funcionamento para vocês. Acredito que aqui não seja nenhuma novidade. É aquele mesmo código lá. Bom, olha só. Eu vou começar a desenvolver primeiro a interface do display LCD.
tá? Eu acho que é mais fácil a gente começar pelo display LCD porque ele é mais simples, né, do que o PWM, tá? Não que seja mais simples, mas o PWM nesse projeto aqui ele vai exigir uma técnica um pouquinho mais complexa, tá bom? Né, em termos de programação. Então eu vou começar aqui pelo display LCD porque ele é mais fácil. Gente, previamente aqui eu já tenho, aliás, né, eu já deixei aqui um código meio que pronto do display LCD. Então eu vou copiar ele, gente, porque assim, vocês já sabem como trabalhar com o display LCD, não preciso ficar relembrando aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, eu vou pedir para você, por gentileza, assistir as aulas novamente do display LCD, tá? E ele é bem simples de se desenvolver, de se programar, levando em consideração que eu estou trabalhando com a biblioteca do Microc PIC, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, não. Bom, vou copiar aqui primeiro a primeira parte do código, que é uma parte aí de configuração da pinagem do display LCD. Vou colar aqui no início do meu código, né? E depois eu vou pegar as rotinas principais aqui do meu display, tá? As rotinas principais aqui é o LCD init, LCD comando para apagar as informações que estão na tela, desativar o cursor, e eu vou colocar uma mensagem inicial, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Então todo esse comando aqui é para o meu display LCD, tá vendo só? Ó. Então aqui, onde está selecionado, vocês estão percebendo que eu vou inicializar o display LCD, eu vou apagar o que está na tela, desativar o cursor e vou escrever uma frase inicial na primeira linha, primeira coluna, que seria velocidade vent, né, que seria do ventilador aí, ou da ventoinha, né? E na segunda linha eu vou escrever porcentagem 000, tá? Que eu vou fazer o controle aí da minha ventoinha também. Tá? Então eu quero que mostre o percentual. Só que assim, primeiramente eu estou colocando apenas uma mensagem inicial, né? Uma mensagem aí para mostrar para o operador que a gente vai trabalhar controlando a velocidade da ventoinha, tá? Então deixa eu compilar aqui. Opa, perdão, gente, eu tenho que habilitar as bibliotecas, né? Não podemos esquecer, professor, desse ponto, habilitar a biblioteca. Quais são elas? O LCD eu preciso habilitar e o ART, né, que está aqui embaixo. Eu tô bem aqui, deixa eu arrastar o meu carinha aqui. Opa, sai daí, professor, sai daí. Aí, olha aqui, tá vendo aqui? A ART, né? Ó, já tá aparecendo aqui para você a ART, né? O display LCD e eu já vou aproveitar o embalo e vou habilitar também a PWM, tá? Já habilitei tudo aí que eu preciso. Agora, sai daí, professor. Volta para o seu lugar aí, professor. Aí, o professor voltou para o lugar dele. Bom, agora eu já posso fazer a compilação aqui, né? Então, vou compilar. Ótimo, né? Já compilei. Vamos fazer um teste, gente, para ver se está funcionando, pelo menos essa primeira parte do display LCD. Então, deixa eu navegar aqui para o meu simulador. Cadê você, simulador? Aí. Vamos carregar aqui o projeto? Então vou carregar aqui o projetinho que eu acabei de compilar. Vamos pegar aqui o meu projetinho. Que garoto! Já está funcionando, né? Então já apareceu aqui para mim a velocidade, o que eu escrevi no display LCD, o restante está funcionando normalmente, né? Eu vou ter um botãozinho para ligar o LED, outro botão para um botão para poder acender um LED, o mesmo botão apaga, ou seja, continua o mesmo projeto, não mudou nada, né? Continua o mesmo projeto, só que eu incrementei agora a parte do display LCD, tá funcionando bala aqui, né? Como vocês podem observar. Gente, não se esqueçam uma coisa, quando você for habilitar o display LCD no projeto de vocês não podem esquecer de ativar essa chavinha aqui, tá? Então, tá vendo essa chavinha aqui? Não esqueça de ativar ela não, tá bom? Professor, funciona na placa? Mostra na placa, eu quero ver funcionando. Eu sou o Tomé, né? Eu não acredito, eu quero ver esse negócio funcionando na placa. Ok, meu jovem, você quer ver funcionando na placa? Então vamos lá para a placa. Deixa eu mudar aqui a minha imagem, né? Eu vou carregar aqui o meu firmware, né? Deixa eu mostrar. Opa, ó, apareceu aqui a telinha aqui para eu poder carregar o firmware. Então vamos lá. Vamos carregar aqui esse firmware. Já para mostrar a informação no display LCD. Vamos dar um write aqui para escrever no microcontrolador. Já escreveu. Nossa, que show de bola. Vocês podem perceber que já apareceu a mensagem aí na tela, né? Dá para você ver aqui, ó. Ó, tá aparecendo aqui, ó. Porcentagem, 20, 100% aí, tá vendo? Já apareceu para você aí na tela, né?
O que eu escrevi lá no simulador, no display, já está aparecendo para você aí também, tá? Dá uma ajeitada aqui, mas só para ficar mais bonitinho. Aí, então já está aparecendo aqui a primeira linha, a velocidade 20, a segunda linha, porcentagem 100%. Agora a gente precisa trabalhar com isso, né, gente? A gente vai ter que trabalhar com a parte do PWM, porque o LCD já está meio que funcionando aí, tá? Bom, o display LCD, gente, eu vou fazer o seguinte. Vamos relembrar um pouquinho aqui de alguns conceitos, tá? Então, deixa eu mudar aqui a minha janelinha. Vamos mudar a minha janelinha. Deixa eu abrir aqui uma outra janela interessante, tá? Aí, tô com o meu quadro virtual aqui. Deixa eu pegar a minha caneta master. Vamos lá. Vamos relembrar alguns conceitos aqui, meus queridos amigos, né? Olha só. O PWM, gente, é algo bem tranquilo aí, né? Eu vou só relembrar, mas vocês já estudaram isso daqui, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar mais fácil para eu poder escrever aqui. Aí. Então, olha só. O PWM, gente, ele é um sinal quadrado, como vocês podem perceber. Então, ele vai ter uma amplitude, como você pode ver aqui, né? No caso aqui vai ser 5 volts, porque eu estou trabalhando com TTL no pique, né? E ele vai gerar um sinal para nós, né? Um sinal em onda quadrada, né? Então, assim, esse sinal, ele vai ter uma frequência, tá? Você que vai definir aí. Então, por exemplo, se eu pegar uma frequência de 1 kHz, tá? Nossa, professor, K maiúsculo? Não, vamos colocar o K minúsculo aqui, tá? Porque o múltiplo K é maiúsculo, é minúsculo. Então, 1 kHz seria o quê? Qual que seria o período, né? Para uma frequência de 1 kHz, tá, pessoal? Qual que seria aqui? A frequência aqui para esse cara, tá? A frequência aqui para esse cara seria o quê? 1 sobre 1000, que vai dar o quê? 1 milissegundo, né? Então, o que acontece? Se você analisar aqui, a cada 1 milissegundo, um sinal, conforme eu estou destacando aqui em vermelho, tá? Conforme estou destacando aqui para você em vermelho, vai ser gerado, tá? Então, a ideia do PWM é justamente gerar para você aí um sinal, né? Numa frequência, no caso aqui 1 kHz, então a cada 1 milissegundo ele vai gerar um sinal conforme eu destaquei para você em vermelho, tá? E no PWM, gente, como é um sinal de um digital, seja uma onda quadrada, ele tem um intervalo de tempo onde ele permanece em nível lógico 0 e um intervalo de tempo que ele permanece em nível lógico 1, como eu estou mostrando aqui em vermelho também, tá? E o intervalo de tempo onde ele está em nível lógico 1 é o meu Dutch Cycle, né? É esse cara aqui que vai ser responsável por fazer com que a ventoinha funcione, ou seja, fazer com que ela gire, tá? Então, assim, olha só. Quanto menor o meu Dutch Cycle, como vocês estão observando aqui na imagem, ó, quanto menor for o meu Dutch Cycle, né? Mais lento vai ser a velocidade da ventoinha. Ou seja, quanto mais tempo eu tiver em nível lógico 0 e menos tempo eu tiver em nível lógico 1, mais devagar a minha ventoinha vai girar aí, tá? Agora, quanto mais tempo o meu Dutch Cycle, ou seja, quanto maior o meu Dutch Cycle for, ou seja, quanto mais tempo a minha ventoinha estiver em nível lógico alto, né, mais rápido ela vai girar, maior vai ser a velocidade. Então, o que a gente percebe aí, gente? No sinal de PWM, a primeira coisa que você define é qual que é a frequência de operação. E depois que você definiu a frequência de operação, o que você precisa fazer? Você vai fazer o controle, tá, desse cara. E o controle desse cara vai ser conforme o percentual do Dutch Cycle. Então, assim, se você colocar um Dutch Cycle igual a 100%, a minha ventoinha vai girar na velocidade máxima dela, né? E a que seria a velocidade nominal dela, né? Agora, se você for diminuindo, né, esse sinal aqui, ó, que eu estou destacando, conforme você está vendo aí nessa imagem amarelo, né, nesse gráfico em amarelo, você vai perceber que a ventoinha ela vai diminuindo a velocidade dela, tá? Então, quanto maior for esse Dutch Cycle, mais rápido vai ser, tá bom? Até chegar à velocidade nominal, que seria 100%, obviamente, né? Bom,
Então, o PWM, gente, o que você faz? Primeiro você faz uma definição de frequência, né? Você define aí com que frequência que a sua ventoinha vai trabalhar. Depois que você definiu a frequência, o que você vai fazer? Você vai controlar a velocidade dela fazendo o uso aí, né, do controle do duty cycle, definindo duty cycle menor, duty cycle maior e assim por diante, tá? Então, é o duty cycle que vai mandar na parada aí, tá? Então, só para relembrar você, né, o PWM vai funcionar dessa forma. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para nossa lousa virtual, tá? Porque a gente vai fazer mais alguns cálculos, tá bom? Mas no momento agora eu vou começar a programar, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso micro C for Peak. Cadê o nosso micro C for Peak aqui? Vamos lá, tá? Vamos para o nosso micro C for Peak. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, o PWM aqui fazendo uso da biblioteca nativa do micro C for Peak, ele é um negócio até que simples de se trabalhar, né? Não é um negócio, um bicho de 7 cabeças não, tá? Ele até que é muito simples de se trabalhar, tá? Então olha só, o que eu preciso de código para poder inicializar o módulo PWM? Gente, são duas linhas aí que vocês vão trabalhar, só duas linhazinhas, né? Quais são elas, professor? São elas aqui, ó, PWM init, com uma frequência, no caso aqui eu defini 1 kHz, né? E o PWM1 start, pronto. Já inicializou o meu módulo PWM. Agora é só trabalhar com aquela função PWM1_set_dut, né? Que é aquela funçãozinha que a gente usa para poder definir o percentual de duty cycle, tá? Ou seja, para poder, obviamente, aí controlar a velocidade da ventoinha, né? O que eu quero fazer agora, tá? Então eu já escrevi no meu display LCD, já está funcionando, né? Eu já expliquei para vocês como é que funciona o PWM, então você já tem aí uma certa noção, né, de como é que funciona o controle de velocidade da ventoinha aí utilizando a técnica de PWM. O que falta fazer agora, tá? Vai faltar, gente, eu acho que é interessante agora a gente partir para o desenvolvimento da interface gráfica, né? Porque antes de sair escrevendo código para o PWM, vamos primeiro fazer com que a interface gráfica funcione, né? Porque se a interface gráfica estiver funcionando, a gente já tem condições de fazer alguns testes, beleza? Então vamos para o nosso Visual Studio, tá? Então vamos para o Visual Studio, vamos lá. Bom, aqui no meu Visual Studio, como vocês podem perceber, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, que é interessante, é fazer a interface gráfica. Então assim, eu vou dar uma manipulada aqui, tá? Então deixa eu só trocar aqui algumas ordens, né? Vou movimentar um pouquinho aqui alguns objetos na minha tela, tá? Porque eu quero colocar um text box aqui nesse espaço, tá? Que eu acho que vai ficar mais interessante para nós, tá? Então olha só, na caixa de ferramentas, gente, tem aqui uma ferramenta de texto chamada text box, tá? Então olha só, caixa de ferramentas, digitei aqui na pesquisa text, já apareceu text box, já arrastei ela aqui para mim, tá? Vou mexer um pouquinho nas propriedades dela para poder ficar mais fácil para mim aqui, tá? Então vou mexer aqui. O nome dela aqui eu vou chamar de txt setPoint PWM, tá? Então vou chamar de textbot setPoint PWM. A fonte aqui, gente, eu vou colocar um tamanho, sei lá, 20, deixa eu colocar até um pouco maior, 28. O alinhamento do texto eu vou colocar no centro, tá? Acho que é mais interessante, é mais bonito de se ver, né? Quando eu coloco no centro, tá? Vou aumentar um pouquinho essa caixinha de texto aqui. E vou copiar essa label, tá? Vou copiar e colar essa label porque eu quero que ela apareça aqui para mim. Eu vou chamar essa label aqui de setPoint PWM, tá? Aí, setPoint PWM aqui. Vamos compilar, gente, para a gente ver como é que fica essa interface gráfica. Então, deixa eu compilar ela aqui para ver se ficou legal, né? Se não ficou desalinhado ou alguma coisa desse tipo. Para eu poder visualizar isso, deixa eu pegar aqui uma cena que eu tenho meu... Por exemplo, pode ser aqui no simulador. Aí, beleza. Então, olha só, ficou um pouquinho desalinhado aqui porque a resolução do meu computador é muito grande, tá? Então, atrapalha um pouquinho aqui o desenvolvimento. Mas eu vou arrastar um pouquinho aqui a label e já vai ficar legal. Deixa eu fechar ela aqui.
Vou arrastar um pouquinho aqui essa label. Vamos inicializar. É bem chato, tá, gente? A resolução do meu computador é 1920 por 1080 e o Visual Studio dá uma atrapalhada aqui. Talvez no seu computador você não vá sentir não vai ter esse problema aí não, tá? Meu computador tem uma resolução de tela muito grande, meu notebook aqui, tá? Bom, agora ficou legal do jeito que eu queria aí. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, gente, é o seguinte: a gente precisa estabelecer um protocolo, tá? Para poder enviar essa informação para o microcontrolador. Então, deixa eu abrir aqui a minha lousa virtual. E na minha lousa virtual, eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar esse carinha aqui que eu não quero que ele apareça agora. Vamos mudar aqui de cena. Bom, o protocolo que a gente definiu na última aula, né? Que vocês... nas últimas aulas, na verdade, né? É aquele protocolo assim. Eu tenho uma chave. Aí aqui eu tenho, por exemplo, um número e um status. E fecha chaves, né? Esse protocolo aqui dizia o seguinte: isso aqui seria um caractere de inicialização, né, que a gente definiu. Esse cara aqui seria o periférico que eu quero controlar através da interface, né? Eu tinha colocado um para o LED, o 2 para a ventoinha e assim por diante, né? E esse aqui seria o estado lógico, né? Então, vou colocar aqui o nível lógico, na verdade. Nível lógico. 1 seria on, 0 seria off. E esse último caractere aqui seria um caractere de terminação de transmissão, né? Ou seja, finalização de transmissão. Terminação, tá? Agora, para esse set point aqui, gente, eu vou bolar uma outra estratégia, tá? Eu vou bolar uma outra jogada aí. Ao invés de eu trabalhar dessa forma, eu vou usar parte, né, deste modelo de protocolo, só que eu vou trabalhar assim, ó. Vou colocar um caractere de inicialização, vou colocar o meu periférico, no caso aqui seria a minha ventoinha, né? O 2 eu classifiquei como a ventoinha. E aqui onde está XXX, tá? E aqui, então, esse camarada aqui vai ser o meu set point, tá? Ele vai ser o meu set point aí. Quando eu escrever 000, vai ser um Duty Cycle de 0%, tá? Quando eu escrever, por exemplo, 0,50, vai ser um Duty Cycle de 50%. Quando eu escrever 100, vai ser um Duty Cycle de 100%, tá? Então vai ter a mesma jogada, um caractere de inicialização, um periférico. Agora eu vou acrescentar 3 caracteres, né, que seria o set point, e um caractere de finalização. Só que assim, gente, por que eu tenho que escrever 000 e não só 0? Ou escrever 0,50 ao invés de 50, tá? Porque assim, para fazer a decodificação no microcontrolador, é importante que você tenha algo padronizado, ou seja, tenha uma quantidade de caracteres padronizadas, tá, pessoal? É importante que você padronize. Senão fica um negócio muito ruim, um negócio muito complexo de se trabalhar, entendeu? Então é importante que você padronize, beleza? Bom, padronizei aqui. Agora eu preciso fazer isso aí funcionar lá no meu Visual Studio, né? Então, assim, qual que seria a minha ideia aqui? Né? Já entendi como é que vai ser o protocolo, então qual que vai ser a minha jogada aqui no Visual Studio, né? Meu Visual Studio já está aqui, tá? Então, olha só. Eu já criei aqui o set point. Agora eu vou... deixa eu só fechar esse carinha aqui, porque eu não quero ele nesse momento, ou seja, interromper aqui a execução do meu aplicativo. E agora eu vou começar a fazer assim. Bom, toda vez que eu clicar em on, ele vai escrever aquelas informações conforme o protocolo, né? Vamos começar com o off primeiro, porque é mais fácil da gente entender, tá?
Como é que era o protocolo que a gente tinha visto agora há pouco? Abre chaves, né? Abre chaves aí. 2, que seria a ventoinha, e 0, 0, 0, né? Que seria 0% do duty cycle, né? E fecha chaves. Então, isso aqui vai ser para mim o meu protocolo para se trabalhar aí, né? Ou seja, para desligar a ventoinha. Agora, o on, gente, vou dar um duplo clique aqui em on, vou substituir aqui essa linha de código. Concorda comigo que esse cara aqui, ele vai ser variável, né? Conforme eu digitar aqui no meu projeto. Então, assim, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma variável int e eu vou chamar ela de setPoint txt, tá? Então, essa minha variável int aí, ela vai receber a informação que o usuário digitar lá no setPoint, tá? Bom, a minha variável setPoint txt, ou seja, a informação que ele vai digitar lá no setPoint, ela vai receber o quê? Primeiro que é uma variável do tipo int, então eu preciso converter, então vou chamar aqui a minha função convert.toInt16, vou converter quem? O meu text box lá, txt sppwm, né? .text. Então presta atenção numa coisa, tá, gente? O que o usuário for digitar lá no text box, tá? Ele vai ser atribuído para o microcontrolador. Só que assim, o usuário, se ele quiser, por exemplo, setar uma velocidade de 50%, o usuário não vai digitar 0,50. Não. O usuário não vai digitar 0,67. Não, ele vai digitar 67 e vai digitar 50 e pronto, acabou, tá? Então a gente vai fazer uma jogada aqui para que a própria aplicação, ou seja, o próprio C# tenha inteligência aqui, ou seja, a sua interface, né? Tem a inteligência aqui de pegar o valor que o usuário colocar lá no setPoint e automaticamente já converter ele, né, num formato aí de 3 caracteres. Tá? Então, se ele digitar 50, vai ser 0,50. O próprio C# já vai fazer isso automaticamente. Tá bom? Outro ponto é o seguinte, vamos supor que o usuário digite a letra A. Pô, se o cara vai digitar a letra A para mim não me interessa, né? Então, assim, essa validação aqui do convert.toInt16, ou seja, essa função aqui de conversão, ela vai pegar o que está lá no setPoint e vai converter para uma informação do tipo inteiro em 16 bits, tá? A letra G, por exemplo, se o usuário digitar a letra G vai falar assim, opa, como é que eu vou converter a letra G para inteiro? Então, ele vai acusar um erro aqui. Tá? E vai cair aqui na exceção e vai mostrar a mensagem. Então, além de fazer essa formatação que eu estou falando para você, esse convert.toInt16 ele também vai fazer esse tratamento aí de exceção. Tá legal? Bom, agora, gente, para facilitar, eu estou sendo bem didático aqui, tá? Estou sendo bem didático, mas não precisaria fazer, né, dar essa volta enorme que eu estou dando aqui, tá? Eu estou fazendo assim para ser mais didático, tá bom? Vou criar uma outra variável aqui chamada setPoint txt e vou chamar ela aqui de string, tá? Qualquer coisa aqui, ó, setPoint txt string. Essa minha variável aqui, ela vai receber o meu valor convertido para inteiro, tá? Só que ponto toString. E aqui eu vou colocar entre aspas 000. Olha só a jogada que eu vou fazer aqui, tá? Bom, a minha variável do tipo inteira setPoint txt, ela vai receber o valor já convertido, né, do que o usuário digitar no text box convertido para um número inteiro de 16 bits. Tá? Então, o que vai ser armazenado aqui é uma informação do tipo inteiro. Tá legal? O que vai ser armazenado aqui é uma informação do tipo inteiro. Agora, uma segunda variável que eu tenho aqui, que seria sp_txt_string, ela vai receber quem? Ela vai receber a minha variável, que é inteira, só que formatada como string, ou seja, convertida para string novamente. Só que dessa vez não vai simplesmente só converter um número inteiro para string. Não. Ela vai converter o número inteiro para string e vai formatar ele com 3 caracteres. Então, se o usuário digitar 1 de velocidade, vai aparecer 001 aqui, né? Ou seja, vai ser atribuído 001 aqui. Se o usuário digitar 10 no setPoint, vai aparecer 010. Ou seja, essa jogada, esse mecanismo que eu acabei de desenvolver aqui, é para facilitar, ou seja, é para fazer isso que eu estou falando. Então, eu pego a minha informação em
do tipo string que está lá no text box, converto ela para int16, armazeno uma variável do tipo int16, logo em seguida eu converto essa informação de int para string novamente, só que eu faço uma conversão, né, para string, só que forçando a função aqui do toString do C# a retornar com uma cadeia de caracteres, assim, a retornar, né, com uma string com 3 caracteres, independente da informação que ele digitar lá, tá? Depois eu vou jogar essa informação, ou seja, atribuir essa informação para minha variável que é sp_txt_string, e logo em seguida eu tenho que fazer uma concatenação aqui, gente. Então assim, aonde está esses 3 zeros aqui, eu vou fechar aqui aspas, vou fechar aspas, vou colocar um mais, ó, tá vendo? Então o que é isso aqui? Vou concatenar abre colchete 2 com sp txt string, né? E depois vou concatenar sp_txt string com fecha colchete. Ou seja, esse mais aqui seria o quê? Um comando, ou seja, uma sintaxe para você poder concatenar string, né? Então eu tenho a minha primeira string aqui, que é colchete 2. Coloquei um mais aqui para fazer o processo de concatenação. Concatenei aqui com a minha variável sp_txt_string. E depois coloquei um mais aqui para poder concatenar com o fecha colchete, tá? Que seria uma outra string. Então, assim, isso aqui vai dizer o quê? Toda vez que eu clicar em on lá na minha ventoinha, tá? Opa, cliquei em on, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação que está lá no text box e vai enviar, formatar em 3 caracteres, né? E vai enviar com essa estrutura que você está vendo aqui. Por exemplo, abre colchete, 2 e a informação, tá? Bom, é interessante, gente, que inicialmente eu inicialize a minha interface gráfica com esse text box aqui em 0, tá? É interessante para já poder aparecer algum preenchimento aqui para o usuário. Basicamente é isso aqui no seu C#. Não tem mais nada. Agora o trabalho é direto no microcontrolador. Então vou compilar esse carinha aqui, tá? Vou deixar ele compilado, bonitinho aqui, tá legal? E vamos para o nosso simuladorzinho aqui para a gente ver o funcionamento. Só que antes de executar, antes de ver o funcionamento, você precisa desenvolver o código, né, para poder escrever aí no display LCD, né, meu jovem? Bom, toda vez então que eu digitar um valor, ele vai enviar para o meu microcontrolador, né? Bom, estou aqui com o meu simulador. Aonde que eu vou mostrar a informação? Onde que eu quero mostrar essa informação, né? Eu quero mostrar essa informação aqui, ó, tá vendo? Então, se eu digitar lá 50, eu quero que apareça aqui no display LCD 0,50. Se eu digitar 100, eu quero que apareça 100 aqui, você tá entendendo? Então, é aqui que eu quero demonstrar alguma coisa, aqui que eu quero demonstrar a informação no display LCD. Vamos para o microCFarPic aqui, tá? E aqui no microCFarPic, vamos então escrever o código, tá legal? Ó, é o seguinte. Primeira coisa, a minha ventoinha ela não vai mais trabalhar com acionamento liga e desliga convencional, né, que faz uso do tris e do port. Então eu posso vir aqui e já apagar esses 2 comandos aqui que eu não vou mais utilizar eles, tá legal? Agora, gente, bom, vamos aqui para aquele if, né, naquele projeto que nós fizemos no passado. E naquele if é onde eu tinha aquele código, né, para poder receber as informações, para poder ligar e desligar a ventoinha. Então deixa eu apagar aqui, tá? Então aqui a gente, dentro desse if, né, que eu vou começar a escrever a informação aqui para poder controlar a velocidade e também escrever no display LCD, tá? Gente, é o seguinte, para eu poder escrever no display LCD, eu vou precisar criar mais um vetor de caracteres aqui, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de sp_pwm LCD e eu vou colocar ele com 4 posições esse vetor, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso fazer uma formatação que você vai entender agora, tá? Então olha só, você sabe muito bem que o meu protocolo está formatado dessa forma aqui, tá ou não tá? Então eu tenho um caractere de inicialização que é na posição 0, então vou fazer assim, ó. O meu vetor dados na posição 0, quando você enviar a informação lá pela interface gráfica, vai receber esse cara aqui, ó, né? Deixa eu só
fazer um comentáriozinho aqui, para a gente fazer um parênteses, né? Então, assim, dados na posição 0, ele vai receber isso. Dados na posição 1, ele vai receber o 2, que vai estar indicando aqui a ventoinha, né? Dados na posição 2, ele vai receber o primeiro caractere aí, né? 0 a 100, por exemplo. Vamos imaginar que seja 67, então ele vai receber o 0. Dados na posição 3, ele vai receber o outro caractere aí correspondente ao set point, tá? Dados na posição 4, ele vai receber o próximo caractere, né? E dados na posição 5, ele vai receber o caractere de terminação, tá? Porque toda vez que eu envio da minha interface gráfica o clique em on lá, por exemplo, ou em off, ele vai enviar essa informação aqui para o microcontrolador, né? E essa informação do microcontrolador, ela vai ser atribuída no vetor dados através dessa forma, né? Por que vetor dados, professor? Porque é aquele código que nós já desenvolvemos ao longo do semestre aí, tá? Para poder receber as informações do buffer serial. Se você não lembra, você precisa revisar algumas aulas anteriores, tá? O que me interessa aqui? Me interessa aqui, a princípio, só essas 3 informações aqui, né? Que está no vetor dados na posição 2, 3 e 4. Esse XXX aqui seria a informação do set point que o usuário vai definir lá, né? Já vai ser a informação do set point. Por isso que eu criei um outro vetor para poder organizar o meu código, tá? Então, assim, SPPWMLCD, o que ele vai fazer? Ele vai receber o quê? Na posição 0 desse vetor, ele vai receber dados na posição 2. Eu só quero, gente, as informações referentes ao set point, tá? Então, me interessa aqui só o set point. Vou copiar esse cara, vou copiar aqui 3 vezes, né? Então, vetor na posição 0, 1, 2. E aqui seria o quê? 2, 3 e 4, que seriam os 3 caracteres referentes ao meu set point. E por último, né? Para que o meu display LCD ele possa escrever a informação certinho aí, eu preciso atribuir informação 0, que seria o caractere de terminação, tá? Que seria o terminador, na verdade, né? O display LCD ele precisa dessa informação 0, né? Porque essa informação 0 é o terminador, né? Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu criei um outro vetor de caracteres chamado SPWMLCD com 4 posições, né? E esse vetor de caracteres ele está recebendo o quê? Ele está recebendo, é como se ele estivesse recebendo um filtro, né? Ou seja, está recebendo só as informações que eu preciso aqui desse protocolo. O que eu preciso desse protocolo? Eu preciso da informação que está em dados na posição 2, na 3 e na 4. Só isso, né? Que seria o valor do PWM que o set point do PWM que o meu usuário for digitar lá. Só isso que eu preciso, mais nada, né? Aí o que eu fiz aqui? Eu armazenei essas informações no vetor SPPWMLCD e a última posição aqui do vetor eu joguei o 0, que seria o terminador, né? Agora eu posso vir aqui, gente, e colocar ó, LCD Alt na segunda linha. Agora, qual coluna? A gente tem que escrever na coluna certinho aqui, né? Vamos contar quantos caracteres eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na 13ª coluna que eu vou escrever a informação do percentual, tá? Então, aqui, vou escrever quem? 13ª coluna. E aqui eu vou escrever SPPWMLCD, tá? Pronto. Só isso aqui já vai funcionar. Vamos compilar aqui. Eu vou mudar aqui minha tela para o simulador, tá? O meu simulador é o... aqui. Vou carregar a informação aqui no meu simulador e vamos fazer um teste para ver se está tudo certo. Carreguei aqui. Vou pegar minha interface gráfica, conectar aqui com a minha porta com virtual, que é a com 1. Vou escrever aqui, gente, 67% que eu quero de PWM. Vou clicar em ON. Olha só que interessante. Você pode perceber que já apareceu aqui 67%, né? Vou colocar aqui 80%, né? Vou clicar em ON, ó, escreveu aqui no display LCD 80%. Vou colocar 1, ó, ele já formatou 001. Agora vai faltar o quê? Agora a gente precisa fazer a implementação do PWM, né? Então a gente vai precisar brincar aí com o PWM agora, tá? Então vamos voltar lá para o microCFRPIC, tá? Deixa eu pegar aqui o meu microCFRPIC, abrir aqui a janela certa, né?
E aqui no Micro-C for Peak, gente, agora que vai ter um pequeno impasse, tá? Que eu vou comentar com vocês nesse momento. O impasse que eu vou ter, infelizmente, aqui, tá? É que, infelizmente, nessa versão que eu tenho aqui do Micro-C for Peak, é uma versão, tá? Que... Como é que eu posso dizer para você? É uma versãozinha que ela não tem uma biblioteca de conversão de string para int, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O problema, gente, é que o PWM_1 setDut, ele é uma biblioteca, aliás, ele é uma função, né? Que ele tem que receber um número inteiro. E o que eu estou recebendo aqui da minha interface gráfica é um número, é uma informação do tipo string, né? Um vetor de caracteres. Então eu vou precisar aqui ser obrigado, né, a converter essa informação de string para inteiro, tá? Eu vou ser obrigado a fazer isso. E eu não tenho uma biblioteca para fazer isso, pelo menos nessa versão do Micro-C for Peak que vocês estão trabalhando. Nas versões mais novas eu até tenho, mas aqui infelizmente eu não tenho, tá? Então eu vou precisar fazer uma jogada aí, tá? Qual a jogada, professor? Eu criei para vocês uma funçãozinha aqui no próprio Micro-C for Peak que vai fazer esse processo de conversão para você, tá? Eu vou pegar ela aqui. Vou pegar aqui minha funçãozinha e nós vamos trabalhar com essa função já pré-definida, tá? Que ela já vai fazer para você aí o trabalho pesado, tá bom? É o seguinte, essa funçãozinha, obviamente, que eu vou deixar para vocês disponível aí para vocês fazerem o download, né? Eu vou colocar ela numa funçãozinha aqui acima do void main, tá? Essa função aqui que eu chamei de str_int, tá? Então essa funçãozinha aqui, gente, é uma funçãozinha que você vai passar como parâmetro, tá? Aquela informação lá de 0 a 100, tá? Ou seja, com 3 caracteres, e essa funçãozinha ela vai fazer todo o processo de conversão de uma string de caracteres para uma informação do tipo inteiro, tá? Então ela já vai fazer todo esse trabalho pesado para você. Aí o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função, uma variável inteira aqui chamada setPoint, pwm int, e vou criar outra variável chamada setPoint, pwm int 255, tá? Só para vocês entenderem qual é a diferença dessas duas variáveis. Essa daqui eu vou atribuir a informação, né, já convertida de string para inteiro. E essa outra variável aqui, setPoint pwm int 255, vai ser uma variável que eu vou trabalhar aqui, né, no meu Micro-C for Peak para poder converter uma escala de 0 a 100 para 0 a 255, tá? Então, e obviamente, né, que essa variável aqui, spPWM_int, ela é uma variável do tipo inteira que vai receber a informação convertida aqui por essa função que eu criei. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, passo um detalhamento do que eu fiz aqui para poder desenvolver ela, tá? Bom, minha variável... Opa! Lembrando que para poder adicionar aqui a função do Micro-C for Peak, gente, é só copiar o código que eu vou deixar disponível para vocês e colar aqui acima do void main, tá? Então vou pegar aqui, ó, spPWM_int, tá legal? spPWM_int vai receber o quê? Vou chamar a minha função, né? A minha função aqui eu chamei de str_int, né? Então, str_int, e aqui eu tenho que passar, pessoal, o quê? Eu vou ter que passar a informação aqui daquela informação dos 3 caracteres, né? Por exemplo, 67%, 0,67 mais o caractere de terminador aqui, tá? Então, isso aqui é uma regrinha que a gente utilizava lá, tá? Para poder fazer a seguinte conversão. Bom, eu sei que 100% eu tenho que escrever 255 no meu Dutch Cycle, né? Por quê? Porque o Dutch Cycle, aquela função pwm1_setDut,
ela é uma informação, o que eu tenho que passar aqui, né, no valor x, o valor x aqui tem que ser 0 a 255, né? Porque a função trabalha assim. Esse 0 a 255 seria a mesma coisa que 0 a 100%, né? Olhando aí em termos de percentual que o usuário vai setar. Então eu preciso fazer uma conversão aí da escala de 0 a 100 para 0 a 255. Então eu sei que 100 é 255. Agora, de um lado aqui, gente, eu vou ter a minha variável setPoint, né? Eu vou ter minha variável chamada setPoint. PWM int, né? E desse lado aqui eu vou ter setPoint PWM underline int underline 255. Se eu multiplicar aqui, eu vou resultar em uma regrinha de 3, né? Então vai ficar setPoint PWM underline int underline 255, que é igual a o setPoint PWM int que multiplica 255 dividido por 100, né? Que o 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, é essa fórmula aí que eu vou precisar definir no meu microCFRPIC, tá? Então, vamos voltar aqui no meu microCFRPIC. Então, é exatamente essa funçãozinha que eu criei, tá? E depois, gente, que eu fiz isso, eu simplesmente venho aqui e chamo a minha a minha função pwm1 underline set dut, e aqui eu jogo o valor de 200 e o valor, né, já convertido na escala de 0 a 255. Pronto. A minha ventoinha vai funcionar normalmente aí, tá? Vamos só compilar, vamos fazer um teste para ver se tá tudo certo. Se não tiver, a gente faz uma revisãozinha aqui nesse código. Beleza? Vamos iniciar os testes então. Vamos começar primeiro com o simulador, né? Olha só. Eu vou digitar aqui no meu setPoint 100%, vai? Vou clicar em ON. Olha só, dá para você perceber que apareceu 100 aqui na ventoinha. A barra de progresso aqui do cooler está em 100% e a ventoinha está na velocidade máxima, tá? Agora eu vou colocar 50%. Coloquei 50%. Dá para você perceber aí que a ventoinha está girando mais devagar, né? E o percentual aqui no display LCD está 50%, né? Agora eu vou colocar 25%. Vou colocar ON. Opa, perdão, gente, cliquei em OFF. Cliquei em ON. Você pode perceber que a barrinha do cooler aqui preencheu mais um pouquinho. Apareceu 25% aqui. E a ventoinha está girando, né, mais lentamente. Vou clicar em OFF agora. Pronto, dá para perceber aí que parou, né? Se eu clicar em ON novamente, ele vai girar em 25%. Vou alterar aqui para 100, vou clicar em ON. Olha lá, tá 100% aqui no display LCD, 100% aqui no cooler, né? E a ventoinha está em 100% também, tá? Muito legal, né, pessoal? Agora é o seguinte, vamos fazer esse teste na placa fisicamente, né? Porque é interessante que a gente veja o funcionamento na placa, né? Então vou desconectar aqui do meu servidor, da minha porta COM virtual, vou conectar na minha porta COM física, né? Conectou, né? Vou digitar aqui um valor. Vou colocar aqui 100% primeiro, tá? Vamos colocar em ON. Ó, você pode perceber que já escreveu no display LCD o valor de 100% e a ventoinha está em sua velocidade máxima. Agora eu vou colocar aqui 50. Ó, coloquei 50. Cliquei em ON. Você pode perceber aqui que a ventoinha está girando mais lentamente e o display LCD está aparecendo informação de 50, né? Agora eu vou colocar aqui 40. Vou colocar em ON. Ó, a ventoinha está girando mais lentamente ainda e está aparecendo 40%. Vou clicar em OFF. A ventoinha parou, né? Vou colocar em 75% agora. Cliquei em ON. Você pode perceber que apareceu 75% aqui na minha placa, né? Minha ventoinha está girando em 100%.
Vou colocar em 100 novamente. Pronto, está girando a 100%. Ou seja, funcionando perfeitamente aí, tá? Então olha só, gente, que interessante. Deixa eu desligar aqui a ventoinha, ok? Então olha só, gente, que bacana que é. Vocês estão percebendo que nesse projeto, vocês estão percebendo que funcionou muito bem, né? A ventoinha funcionou no simulador, na parte física, tudo certinho aí, né? Com a placa, tudo funcionou, tudo bala, tá? Agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou, antes de fazer os comentários finais, né? Ou seja, antes de fazer as considerações finais aqui, eu vou abrir aqui o MicroC4Pic rapidamente e eu quero mostrar para vocês um pouquinho da biblioteca. Vou fazer um rápido comentário mesmo, tá, gente? É bem rápido o comentário, não é prolongar muito não, porque vocês já vão receber aquela bibliotecazinha de conversão de string para número inteiro, vocês já vão receber ela pronta, né? Então, assim, não tem muito que eu ficar comentando. Eu vou só fazer um detalhamento bem rápido, tá? Para que vocês possam ficar antenados aí, ou seja, interpretar aí certinho a biblioteca, tá legal? Então deixa eu abrir aqui o meu MicroC4Pic rapidamente. Aí, estou com o meu MicroC4Pic aqui aberto. Fazer uns comentários bem rápidos, tá? Então olha só, primeiro deles é o seguinte, aqui na minha biblioteca eu vou passar como parâmetro, né? As informações que eu recebi no meu buffer serial. Então eu vou passar lá a informação dados, né? Tá vendo aqui? Eu vou passar a informação dados aqui, ó. Olha lá. strint, chamei a minha biblioteca, passei como parâmetro a informação dados, né? O vetor dados é aquele vetor que recebeu as informações do buffer serial, tá? Beleza, essa minha biblioteca aqui vai fazer a conversão, transformar para número inteiro e armazenar na minha variável setPointPWMInt, né? Num valor de 0 a 100%. Depois eu vou pegar essa informação aqui, vou passar para aquela regrinha que eu expliquei para vocês anteriormente lá, aquela regrinha de 3, né? De pegar o valor de 0 a 100 inteiro e transformar ele para 0 a 255 em número inteiro. E esse valor vai ser passado aqui para essa minha variável SPPWMInt 255, e é ela que vai ser passada para a função PWM1_setDut, né? Bom, o que está por detrás dessa função aqui, pessoal? O que está por detrás aqui é o seguinte, essa função ela vai analisar os 3 caracteres perante o seu setPoint, tá? Então ela vai fazer análise nos seus 3 caracteres, tá? Então, assim, o primeiro caractere, se for 1, automaticamente a minha variável vai receber 100%, tá? Se não for 1, é alguma coisa entre 0 a 99, tá? Então, agora eu vou analisar o segundo caractere, que seria a minha dezena, né? Então, por exemplo, vamos supor que o usuário tenha digitado 67, né? O primeiro caractere é 0, então ele não vai atribuir o valor 100. Então, ele vai analisar o segundo caractere aqui. Aí eu caio no else. No switch case, é 67, então a dezena aqui é 6, né? Se é 6, a minha variável int vai receber o número 60, ou seja, o valor 60. Se for 5, vai receber o valor 50, porque eu estou trabalhando com a minha dezena, né? Logo em seguida, gente, eu vou analisar o terceiro caractere do meu setPoint, que seria a unidade. Então, se seria 67, a minha variável aqui, velocidade int, já recebeu o valor 6, então recebeu o valor 60, atribuiu, né, o que foi atribuído é o valor 60 para a minha variável velocidade int, né? E agora, se a minha unidade é 7, então eu caio mais um switch case aqui dizendo, opa, é 7, então eu vou pegar o valor anterior, que no caso aqui estava 60, e vou somar mais 7, então vai ficar 67 em número inteiro. E é este valor que vai ser retornado para a minha variável int, né? Velocidade int, e vai retornar ela, né? Ou seja, a função vai retornar este valor como inteiro. Eu vou receber essa informação, vai ser armazenada em setPointPWMInt, né? No valor de 0 a 100%, no 0 valor a 100 em termos de números inteiros, né? E depois eu vou fazer aquela regrinha de 3 para poder converter de 0 a 100 a 0 a 255. Vai continuar sendo uma variável do tipo int, que vai ser armazenada nessa variável SPPWMInt 255, e é ela que eu vou atribuir aqui para o PWM setDut. Pronto.
Matou, funcionou perfeitamente aí, tá, gente? Vai funcionar muito bem. Agora, basicamente é isso, pessoal. Tem mais alguma consideração a ser feita? Não, basicamente é isso. O funcionamento da biblioteca é essa, né? Ou seja, eu sei que eu não expliquei muito no detalhe como é que funciona a biblioteca, como é que eu desenvolvi ela, eu só dei um overview, mas assim, a biblioteca eu já estou passando pronto para vocês, eu já desenvolvi ela, já deixei ela mais ou menos no esquema, né? É só você fazer uso, tá bom? Gente, eu sei que eu passei muita informação, eu sei que o vídeo está extremamente longo, eu sei que está difícil, é complexo, mas assim, é só com muito treinamento, é só com muita dedicação que você vai conseguir desenvolver, tá? Então o que eu vou pedir para vocês agora é praticar. Assista o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? Voltem em pontos que você ficou com dúvida. Se você precisar de ajuda, pode me contactar, tá legal? Então assim, para aprender tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que tentar fazer, tá? Eu sei que é uma chuva de informações, sim, eu sei, mas é importante que você treine. É só com muito treinamento que você vai conseguir entender, né, e assimilar todos os conceitos. Ok, gente? O que eu queria passar para vocês nesta aula é isso, tá? E eu aguardo vocês até a próxima, tá bom? Um forte abraço e até mais.